Olá, irmãos. A nossa devocional de hoje está baseada no capítulo 22 do livro de Atos, versículo 22, até o capítulo 26, versículo 32 do livro de Atos. Esses capítulos do 22 ao 26, eles contam para a gente uma fase da vida do apóstolo Paulo em que ele estava preso, foi processado, investigado, tanto por religiosos judeus quanto por autoridades romanas. Foi um período difícil, mas ao longo dele, Paulo teve a oportunidade de, por diversas vezes, apresentar o seu testemunho. Veja que, em primeiro lugar, ao menos 6 vezes, Paulo reafirma diante das autoridades a sua fé na ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus é um pilar central na fé cristã. Muitas religiões falam de Deus, da existência de um ser superior, da força do bem, a energia positiva. Outras tantas religiões nos falam de profetas, líderes espirituais, pessoas que nos deixaram ensinamentos, conselhos, pessoas que deram a vida em prol de fazer o bem. O Evangelho é diferente de tudo isso. Por quê? Porque Jesus ressuscitou. Ele foi morto e 3 dias depois ele ressuscitou. E não só foi visto, mas tocado. Os seus discípulos tiveram comunhão com ele. Não apenas uma única vez, não apenas uma única pessoa, várias pessoas, diferentes, em dias diferentes, lugares diferentes. Jesus não era um espírito. Os discípulos não tiveram uma visão. Jesus ressuscitou. O que significa que o mesmo corpo que ele tinha antes saiu do túmulo purificado dos efeitos da morte. Ressurreição é o mesmo corpo e alma voltarem à vida após estar morto. Jesus não foi curado, depois morreu de velhice. Após sua ressurreição, ele continuou vivendo. Se encontrou com seus discípulos durante 40 dias, deixou ensinamentos, foi exaltado por Deus aos céus na ascensão. 10 dias depois, ele cumpriu a promessa de derramar o Espírito Santo sobre os discípulos. E a palavra vai dizer que, ao ser exaltado, Jesus está assentado ao lado direito de Deus Pai, reinando sobre todo o universo, acima de todo rei, todo senhor, todo poder, todo nome que se possa referir neste século e no porvir. Jesus é 100% divino. Jesus é Deus. Encontramos Deus não em uma energia, uma força interior, um sentimento, um templo ou em um ritual religioso, mas em uma pessoa, Jesus de Nazaré, que morreu e ressuscitou. Este é o nosso Deus. Isso nos mostra o quanto Deus se importa conosco. Esse Deus se interessa por você, se importa com você, a ponto de pisar a nossa terra. Ele se importa que você o conheça. Por isso ele se tornou uma pessoa de carne e osso. Ele se importa com a nossa situação espiritual. E por isso morreu na cruz, permitindo que os nossos pecados recaíssem sobre ele. Ele é poderoso para nos dar uma nova vida. Por isso ele ressuscitou, vencendo a morte, o pecado, o mundo e todas as estruturas malignas. A sua vida pode mudar. A esperança para a sua vida, porque Jesus ressuscitou. E o ressuscitado está aqui, agindo entre nós por meio do Espírito Santo. Foi essa fé que mudou a vida de Paulo. A ressurreição é o poder de Deus agindo nesse mundo. E a fé em Jesus e a ação do Espírito Santo permitem que os efeitos da ressurreição venham até nós. O pecado nos deixa cegos, mas Cristo, através do Espírito Santo, nos abre os olhos para vermos a glória de Deus, o amor de Deus, a vida que Jesus tem para as nossas vidas. Esse mesmo que ressuscitou dos mortos tem o poder de nos libertar. Jesus nos tira da prisão dos pecados e nos leva aos braços do Pai. Então ganhamos o direito de fazer parte do povo de Deus. Deus não tem admiradores nem simpatizantes.
Deus tem um povo exclusivamente seu, formado por todos aqueles que confessam Jesus como seu único Senhor e Salvador, são batizados e servem a Deus no corpo de Cristo. Essa é a igreja do Deus vivo. Se os meus olhos abriram, se eu saí das trevas para a luz, se eu recebi o perdão, faço parte do povo de Deus, agora as minhas atitudes precisam corresponder a essa nova vida. Praticar obras dignas de alguém que experimentou o arrependimento, a graça de Deus. Será que as obras que você tem na sua vida estão à altura do novo status espiritual que você possui? Será que você não está vivendo um cristianismo segundo o padrão dos outros e não segundo o padrão da graça de Jesus? Talvez ele já mudou a sua vida e ele te capacitou a andar em novidade de vida. Jesus mudou a vida de Paulo e a resposta de Paulo foi uma vida de serviço ao Evangelho. Agora Paulo está preso, sendo julgado por tribunais políticos e religiosos, mas o texto nos mostra, veja você, que existe um tribunal muito mais importante, um tribunal onde não existem advogados, procuradores, promotores, juízes nem júri. É o tribunal da consciência. 2 vezes nesse texto, Paulo afirma que estava com a sua consciência limpa diante de Deus. Entenda, Paulo está diante de um tribunal, sendo alvo de várias acusações falsas, acusações que eram sérias e poderiam levar ele a ser condenado à morte. Todavia, diante dos seus acusadores, a sua primeira afirmação é: a minha consciência está tranquila, diante de Deus estou em paz. Entenda, Paulo tinha uma consciência tranquila não porque estava satisfeito com o seu ministério, não porque ele era admirado pela igreja. A questão é: como está a minha consciência diante do Senhor? Ao se colocar diante do Senhor, você sente paz, a paz de saber que está servindo ao Senhor conforme as suas forças. Isso não significa achar que você é perfeito, ao contrário. O desenvolvimento de uma consciência madura e convertida reconhece que os seus pecados foram lavados no sangue de Jesus. Eu reconheço os meus pecados, eles aconteceram, não são a regra da minha vida, são a exceção. Eu já os confessei e no que depender de mim estou tomando medidas para não mais praticá-los. Dessa forma, minha consciência olha para trás e vê o perdão de Jesus, e olha para frente e vê novas atitudes de santidade, conduzida pelo Espírito Santo. A minha consciência está em paz. Observe o caso de Paulo. Ele trazia na memória a lembrança do assassinato de Estevão. Estevão foi morto a pedradas e Paulo fez parte disso. Imagine você saber, se dar conta de que alguém foi brutalmente assassinado e você consentiu com isso, participou disso. Como alguém com esse passado pode ter uma consciência tranquila? Com a convicção e a fé que o Senhor Jesus tomou sobre ele todos os nossos pecados. Se a sua consciência te atormenta por causa de pecados, coisas que você fez ou deixou de fazer, confesse tudo ao Senhor e creia. O Espírito Santo tem poder de purificar a sua consciência para você servir ao Deus vivo. Uma consciência convertida é um auxílio fundamental para servirmos a Deus, porque uma consciência convertida ajuda você a levar a vontade de Deus a sério, a ter o temor do Senhor. O pecado, por outro lado, cauteriza a nossa consciência. E essa é uma das piores coisas que podem acontecer com um cristão, quando ele não mais se incomoda de ter uma boa consciência diante de Deus. É algo terrível porque acontece dentro de você e ninguém à sua volta percebe a não ser você. De repente você não ora mais, não lê mais a palavra, não fala de Jesus, não vai ao culto, se afasta da igreja, isso não faz diferença. Curiosamente você não sentiu falta. Depois você pratica pecados, começa a fazer concessões e estranhamente percebe que isso não te incomoda. Antes você achava isso absurdo. Você criticava, mas agora parece normal, até bom. 1 a Timóteo, capítulo 4, versículo 2, chama isso de consciência cauterizada.
São pessoas que conhecem a palavra, mas por diversos motivos está com a sua consciência cristã morta. A consciência cristã saudável te incomoda tanto em relação às coisas de Deus quanto em relação ao pecado. E quando você percebe que o inimigo está te atacando, são tentações e você reconhece, isso não é para mim. Por isso a nossa consciência cristã precisa ser constantemente renovada espiritualmente pela palavra e pela oração. Constantemente devemos levar a consciência à presença do Senhor, porque não se engane, o mundo também prega para você, a sociedade prega o tempo todo para a gente. Diariamente recebemos a pregação da ganância, da violência, da sensualidade sem regras e uma série de outras pregações que chegam para você através do mundo, que tenta te afastar dos princípios da palavra de Deus. Quando a consciência não é mais um freio para você, ela está cauterizada. Precisamos fortalecer a nossa consciência, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo regularmente a pregação do Evangelho, tendo um compromisso diário de oração, estar em comunhão com o povo de Deus, participar dos cultos, conversar sobre o reino, regar o seu coração com uma espiritualidade bíblica e saudável. Pode parecer algo infantil, por exemplo, estar todo domingo, a vida toda, ouvindo ministrações do mesmo livro. Mas é exatamente isso que Jesus quis dizer quando nos mostrou que devemos ser como crianças, dependentes do cuidado e do conhecimento de Deus. A independência é o caminho que nos leva para longe de Deus, é a estrada do inferno. A sua consciência cristã está saudável diante do Senhor ou está cauterizada pelo pecado? Paulo alertou Timóteo, mostrando que a ausência de uma boa consciência levou alguns a naufragar na fé. Agora, essa fé firme na verdade da ressurreição de Jesus, essa consciência saudável diante de Deus, resulta em ações que glorificam a Deus e abençoam a igreja. Veja, porque Paulo foi até Jerusalém. Ele tinha sido avisado que passaria por perigos, que seria preso, mas ainda assim ele foi. Por quê? Porque ele foi motivado pela generosidade. Ocorre que os cristãos da cidade de Jerusalém estavam enfrentando uma grande dificuldade financeira. Haviam pessoas passando fome. Paulo estava no campo missionário quando ficou sabendo disso, então ele organiza uma grande campanha de ofertas em prol dos cristãos de Jerusalém. Porque para Paulo era mais do que doação de dinheiro. Era uma demonstração de generosidade espiritual. Todos os cristãos das outras cidades e países eram filhos espirituais da igreja de Jerusalém. Paulo então desenvolve um princípio. A generosidade material, ela decorre da generosidade espiritual. E a generosidade espiritual, ela é demonstrada em generosidade material. O primeiro fundamento para isso vem do próprio Jesus, Filho de Deus, que abriu mão da sua glória por nossas vidas. Segundo fundamento para isso é o fato de que pessoas alcançadas por essa graça generosamente abriram mão do seu tempo, dos seus recursos, deram a si mesmas ao Evangelho e através delas nós conhecemos o amor de Deus. Terceiro, você foi acolhido espiritualmente por uma igreja, que é a sua casa, o seu lar espiritual, onde você é abençoado pela generosidade de pessoas que te abençoam regularmente o tempo todo. Desse modo, sendo abençoados com tão grande generosidade, o resultado esperado é devolvermos ao Senhor uma vida de generosidade, sendo generosos para com o reino de Deus. Toda a nossa vida pertence ao Senhor. Fomos lavados no sangue de Jesus. Generosidade é dedicar uma parte do que temos e somos para abençoar vidas, contribuir com a igreja e edificar o reino de Deus. Deus abençoe. Pense sobre isso. Amém.